Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais estranhos e, ao mesmo tempo, mais importantes da Bíblia, Gênesis 15. É uma história que tem de tudo, viu? Uma promessa do tamanho do cosmos, a dúvida de um homem e um pacto selado com carcaças de animais. Pois é, vamos juntos entender o que tudo isso significa. E toda a história gira em torno dessa pergunta aqui. Quando uma promessa parece simplesmente impossível, que tipo de garantia seria suficiente para a gente acreditar nela? É exatamente com essa tensão que Abrão está lidando. E é esse novelo que a gente vai começar a desenrolar. Bem, a história começa com um diálogo entre o divino e o humano. E como nas melhores narrativas, uma promessa grandiosa logo esbarra numa dúvida muito, mas muito real. E que começo poderoso, hein? Deus aparece a Abrão numa visão, oferecendo proteção e uma recompensa gigantesca. É uma declaração de segurança e favor totais. Só que para Abrão, que já era idoso e não tinha filhos, essa recompensa toda parecia meio vazia sem um herdeiro para recebê-la, né? E aqui o conflito fica escancarado. De um lado, a realidade prática do Abrão. O herdeiro dele seria o servo de confiança, Eliezer. Era o que o costume da época mandava. Do outro, a promessa radical de Deus. Não seria um herdeiro adotado, mas um filho do seu próprio sangue. A distância entre o que era real e o que foi prometido era imensa. Para responder essa dúvida bem específica sobre ter um herdeiro, Deus não oferece um argumento. Ele oferece um espetáculo. Ele leva Abrão para fora, para a noite do deserto, e dá a ele um sinal visual que é simplesmente inesquecível. Repara na escala dessa promessa. Não é só você vai ter um filho. Olha para o céu e tenta contar as estrelas. Pois é, assim vai ser a sua descendência. É uma promessa tão vasta, tão além da compreensão, que a única resposta possível era um verdadeiro salto de fé. E esse é o ponto de virada. Diante de uma promessa astronômica, Abrão simplesmente acredita. E o texto diz que essa fé foi creditada a ele como justiça, um conceito que vai ecoar por toda a teologia judaico-cristã. Mas, apesar dessa fé toda, uma outra dúvida ainda persistia. Olha só que interessante. Abrão acreditou na promessa do herdeiro, mas quando Deus também promete a terra de Canaã, surge uma nova pergunta. Como saberei? Ele não está necessariamente duvidando, é mais um pedido de sinal, de uma garantia. E a resposta de Deus a esse pedido é o que nos leva à parte mais estranha e solene dessa história. Se prepare, porque a narrativa agora toma um rumo bem antigo e visceral. Deus não responde com mais palavras ou visões celestiais. Ele instrui Abrão a preparar um ritual de aliança antigo e muito, muito profundo. A instrução é bem precisa. Abrão reúne animais específicos, corta os maiores ao meio e arranja as metades para formar um tipo de corredor de carcaças. Para nossa sensibilidade de hoje, a cena é grotesca. Mas no mundo antigo, esse ato tinha um significado terrivelmente poderoso. Isso era o equivalente da época a assinar um contrato com o próprio sangue. Ao caminhar entre as carcaças, as partes do acordo estavam dizendo, em essência, que eu seja partido ao meio como estes animais, se eu quebrar a minha palavra. Era o juramento supremo. Mas aqui acontece algo extraordinário. Abrão não passa. Apenas um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, representando a presença de Deus, passam pelo corredor. O significado disso é impressionante. Deus está assumindo sozinho toda a responsabilidade e a maldição do pacto. É uma promessa unilateral, garantida pela própria vida de Deus. Enquanto o sol se põe, a atmosfera muda drasticamente. Abrão não está num estado de paz e tranquilidade. Ele cai num sono profundo e uma escuridão palpável, aterrorizante, o envolve. Esse não é um momento de conforto, é um momento de pavor sagrado, preparando o palco para uma revelação bem sombria. E daquela escuridão sobrenatural, a voz de Deus fala de novo. Mas dessa vez não é uma promessa de bênção imediata. É uma profecia detalhada e bem angustiante sobre o futuro dos descendentes de Abrão. Em meio à promessa de uma grande nação, surge um número chocante: 400 anos. 4 séculos de escravidão e sofrimento em terra estrangeira. A garantia que Abrão pediu veio atrelada a uma verdade dolorosa sobre o futuro do seu povo. O mais fascinante é que a profecia não anuncia só o sofrimento, mas também a sua conclusão. Deus revela todo o arco da história, a servidão, o juízo sobre a nação opressora, a libertação com muitas riquezas e, por fim, o retorno à terra prometida. É praticamente um roteiro para os séculos seguintes. No meio dessa previsão de turbulência, Deus dá a Abrão uma garantia pessoal. Ele não vai viver para ver a aflição. Ele vai ter uma vida longa e vai morrer em paz.
É um toque de ternura no meio de uma profecia dura, separando o destino pessoal de Abrão do destino de sua descendência. E assim se conclui a jornada de Gênesis 15. A gente partiu da dúvida de um homem, passou por uma promessa cósmica e viu ela ser selada por um ritual de sangue e uma profecia sombria. Isso nos deixa com uma pergunta. Para as promessas que definem uma vida, o que realmente serve como garantia? Apenas palavras, sinais ou algo muito mais profundo e custoso?